Então, gente, essa questão, basicamente, a análise que a gente vai ter que fazer é em relação às imagens que esses dois espelhos aqui vão conseguir gerar desse carro que está em movimento para a direita, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Colocar o nosso carro numa posição inicial qualquer, vou representar ele por uma bolotinha aqui, e ver o que acontece com as imagens geradas pelos dois espelhos à medida que esse objeto sai dessa posição inicial e chega aqui numa posição final. Então, em relação a esse espelho 1, a imagem gerada desse carrinho, como ela é simétrica em relação ao eixo do espelho 1, vai gerar uma imagem mais ou menos nessa posição, joia? À medida que esse cara vem e desloca para cá, faz esse movimento, nessa ponta o espelho 1 vai gerar uma imagem desse objeto que é simétrica, então essa distância vai ter que ser igual a uma distância para cá, gerando então a imagem no ponto 2 desse objeto, mais ou menos aqui, e a gente teria então um carrinho se movimentando verticalmente para cima. Então essa seria uma primeira possibilidade, só que não tem resposta para isso. Então, em relação ao espelho 2, a imagem gerada desse carro vai ser, se ele sai dessa posição inicial, a imagem gerada pelo espelho 2, sempre lembrando aqui da simetria, né? Essa distância vai ter que ser igual à distância para cá para gerar essa imagem, vai gerar mais ou menos uma imagem nesse ponto. E quando esse carro sai dessa posição inicial e vem parar nessa posição final, fazendo então esse movimento, a gente vai gerar aqui uma outra imagem, mais ou menos por aqui. E a gente teria um movimento do carro em relação ao espelho 2, um movimento aqui na vertical para baixo, ok? Nenhuma dessas primeiras opções elas vão gerar para a gente algum tipo de gabarito. Então, essas duas primeiras imagens a gente chama de imagem o quê? Imagem primária. No caso, o que a gente pode pensar agora? Esse objeto gerado pelo espelho 1, ele pode servir de objeto para o espelho 2. Então, nesse pensamento, a gente pode dizer que se eu analiso aqui o espelho 2 e analiso esse ponto inicial aqui como sendo um objeto, esse ponto vai gerar para a gente uma imagem em relação ao espelho 2, mais ou menos nessa posição, ok? E esse pontinho aqui vai gerar uma imagem em relação ao espelho 2, né? No caso aqui, em relação ao eixo do espelho 2, uma imagem mais ou menos aqui, fazendo então com que a gente tenha, à medida que o carro, a imagem aqui, se desloque verticalmente para cima, a gente tem essa imagem aqui se deslocando da direita para a esquerda. Então, seria um carro então deslocando da esquerda para a direita, e isso daria para a gente então um gabarito dando o que? Letra A.